Prepare-se para mergulhar no lado mais fascinante e sombrio da televisão clássica. Hoje vamos te levar aos segredos mais bem guardados da família. A Danda, esse programa icônico que redefiniu o estranho, o gótico e o hilariante encantador. Você sabia que a mansão que parecia a saída de um pesadelo estava pintada em cores vibrantes? Você sabia que o olhar maníaco do Gomes tem uma origem mais real do que você imagina? Desde as improvisações geniais do Luxo até as extravagantes transformações diárias da Mortícia, aqui você vai descobrir os detalhes mais insólitos e macabros que fizeram dessa família um fenômeno cultural. Número P. O romance único entre Gomes e Mortícia. Não só definiu o casal na tela, mas também quebrou paradigmas da televisão dos anos 60. Em uma época em que os relacionamentos na tela eram conservadores e muitas vezes sem paixão, eles se destacaram como um casal que vivia e respirava amor. Gomes, sempre cativado pela elegância e o mistério de Mortícia, expressava sua adoração de uma maneira única e encantadora. Suas constantes demonstrações de afeto, que incluíam beijos na bochecha e o braço em vez dos lábios, eram uma marca registrada que capturou a imaginação do público. A decisão de evitar beijos convencionais foi estratégica. Isso não só dava à relação um ar de mistério, mas também desafiava as normas sociais da época. O vínculo deles era intenso. Não só dava à relação um ar de mistério, mas também desafiava as normas sociais da época. Seu vínculo era intenso, privado e exclusivamente deles, algo pouco comum para as representações matrimoniais na televisão. O vínculo deles era intenso, privado e exclusivamente deles, algo incomum nas representações de casamento na televisão. Mortícia, com sua voz calma e seu olhar hipnótico, tinha o poder de acender uma paixão avassaladora em Gomes, especialmente quando falava em francês. Um detalhe que acrescentou um toque de humor e sensualidade ao programa. O romance entre os dois personagens não foi apenas um reflexo do amor deles, mas também uma declaração de que os relacionamentos podiam ser diferentes. E ainda assim, funcionava. Para uma audiência acostumada a casamentos rotineiros na tela, ver um casal tão abertamente apaixonado e devotado fez uma diferença significativa. Os espectadores se apaixonaram pela química deles, e o relacionamento se tornou um pilar que definiu o sucesso da série. A influência de Gomes e Mortícia transcendeu seu tempo. Eles estabeleceram as bases para representações mais abertas e emotivas de casais na televisão. O relacionamento deles, embora incomum, era genuíno e autêntico, o que lhes permitiu se conectar com a audiência em um nível mais profundo. A intensidade do amor deles não só os fez se destacar, mas também mostrou que o afeto apaixonado tinha seu lugar na telinha. Número 2. A transformação diária de Caroline Jones. Foi um espetáculo nos bastidores. Se tornar o icônico personagem exigia não só talento de ator, mas também uma incrível quantidade de paciência e dedicação. Cada dia começava com horas de trabalho em maquiagem e figurino para garantir que Mortícia estivesse impecável na tela. Esse processo incluía aplicar uma base clara que dava à sua pele um tom pálido e fantasmal, acentuando seu ar etéreo e elegante. A maquiagem não era o único desafio. Johnny usava uma peruca preta de cabelo humano, cuidadosamente penteada para cair perfeitamente sobre os ombros. Esse detalhe não só completava o visual característico da Mortícia, mas também acrescentava um toque de autenticidade ao personagem. Além disso, ela precisava se vestir com um traje preto justo que limitava sua mobilidade, obrigando-a a andar com passos pequenos e calculados, o que contribuiu para a peculiaridade dos seus movimentos. Apesar das exigências físicas e do tempo investido, Johnny encarou o desafio com profissionalismo. Não só ela encarnou a Mortícia, como também elevou a um ícone cultural. Caroline Jones criou um personagem misterioso, elegante e carismático, transformando cada cena em que ela aparecia em uma obra-prima visual. O compromisso de Caroline Jones com seu papel é um testemunho da importância da preparação para criar personagens inesquecíveis. A dedicação dela garantiu que Mortícia não só fosse memorável, mas também se tornasse um símbolo de estilo e sofisticação, um legado que continua vivo até hoje. A dedicação dela garantiu que a Mortícia não só fosse memorável, mas também se tornasse um símbolo de estilo e sofisticação, um legado que continua vivo até hoje. Número 3. O perigoso uso de amianto no figurino do Gomes. O personagem Gomesada, interpretado por John Astin, é lembrado por seu carisma e peculiaridades, mas poucos conhecem o perigo escondido em seu guarda-roupa. Durante as filmagens, um dos gestos característicos de Gomes foi colocar cigarros no bolso do terno, uma ação tão excêntrica quanto sua personalidade. Para conseguir isso,
Sem provocar incêndios no set, os bolsos do traje foram forrados com amianto, um material resistente ao calor que na época era considerado seguro. Esse detalhe prático, embora engenhoso, é alarmante sob uma perspectiva moderna. Décadas depois, descobriu-se que o amianto é altamente prejudicial à saúde, relacionado a doenças graves como câncer de pulmão e mesotelioma. Naquela época, no entanto, seu uso era comum em muitas indústrias, incluindo a do entretenimento, refletindo os padrões de segurança mais relaxados da época. Apesar do potencial risco, John Lashin continuou a representar suas cenas com entusiasmo, sem que esse detalhe afetasse sua atuação como o excêntrico patriarca Adams. O compromisso dele com o papel e a atmosfera do programa prevaleceu sobre qualquer preocupação. Esse aspecto peculiar do figurino do Gomes não só destaca a atenção aos detalhes na produção do programa, mas também serve como um lembrete de como os conhecimentos e as normas evoluíram com o tempo. Embora o amianto tenha deixado sua marca na história dos materiais perigosos, também faz parte do legado inusitado que contribuiu para o charme sombrio da família Adandas. Número 4. A tecnologia futurista na família Adandas. Em uma época em que os computadores pessoais eram uma fantasia distante, a família Adandas surpreendeu ao incorporar uma máquina revolucionária em sua casa. O computador Univac, apelidado de Viso. Essa, a adição. Não só refletia a peculiaridade da família, mas também posicionava o programa como uma janela para o futuro, misturando o excêntrico com a tecnologia de ponta. Viso não era só um enfeite na mansão, ele tinha um papel ativo nas tramas. Em um episódio, ele ajudou a calcular o custo de uma viagem à Lua, mostrando como a família transformava o cotidiano em algo extraordinário. Mais adiante, Viso reapareceu para apoiar a candidatura do Gomes à prefeitura. Um exemplo a mais de como a tecnologia era usada de maneira criativa dentro do universo Adandas. O uso da tecnologia na mansão Adandas simbolizava seu espírito inovador e subversivo. Enquanto o mundo via os computadores como ferramentas estritamente práticas, eles os usavam para seus projetos mais extravagantes. Isso não só os fazia se destacar, mas também convidava o público a imaginar um mundo onde o estranho e o futurista coexistiam em harmonia. A abordagem vanguardista da família Adandas em temas tecnológicos foi uma declaração ousada nos anos 60. Uma década de avanços rápidos. Ao adotar uma máquina como Viso, eles quebraram as convenções e reafirmaram seu lugar como pioneiros do inusitado. Esse detalhe é mais um testemunho de como o programa combinava humor, estranheza e visão para capturar a imaginação do seu público. Número 5. A Mansão Adanda e sua decoração vibrante. A mansão da família Adandas é lembrada por sua aura gótica e misteriosa, mas por trás das câmeras, o set era uma explosão de cores vibrantes. Pintada em tons de rosa, verde, espuma do mar e vermelho, essa escolha estilística buscava otimizar o contraste na televisão em preto e branco, criando sombras dramáticas e texturas visuais únicas. Os designers de produção usaram essa técnica para destacar o caráter incomum da família Adandas. Elementos como estátuas, grotescas, troféus estranhos e artefatos medievais decoravam os espaços, cada um selecionado por seu impacto em tons de cinza. Essa abordagem deu lugar a um cenário que, embora parecesse sombrio na tela, tinha um fundo visual surpreendentemente alegre. A escolha de manter o programa em preto e branco, apesar da tecnologia de cor disponível, foi deliberada. Os criadores acreditavam que essa estética capturava melhor a atmosfera gótica que definia a família Adandas. O contraste entre a percepção dos espectadores e a realidade do set é um exemplo perfeito de como a produção subverteu expectativas, até mesmo nos detalhes mais pequenos. Expectativas. Inclusive, nos detalhes mais pequenos. Este segredo vibrante acrescenta outra dimensão ao legado da família Adas. Não só simboliza sua capacidade de desafiar normas, mas também reflete a criatividade por trás de um programa que encontrou maneiras únicas de ser visualmente impactante e tematicamente memorável. Número 6. A história da Mansão Real. A icônica mansão que abrigava a família Adandas não era apenas um personagem por si só na série, mas também tinha uma história fascinante por trás. Inspirada em uma verdadeira casa vitoriana, localizada no número 21 de Chester Place, em Los Angeles, essa construção de 1888 era um emblema da arquitetura da época.
Seu design original, embora menos macabro do que o que aparecia na tela, oferecia uma base perfeita para se transformar na sombria casa dos Adandas. O time de produção usou efeitos especiais, ângulos de câmera e uma iluminação específica para transformar essa majestosa residência em um lugar que exalava mistério e estranheza. Oferecia uma base perfeita para se transformar na sombria casa dos Adandas. A equipe de produção usou efeitos especiais, ângulos de câmera e uma iluminação específica para transformar essa majestosa residência em um lugar que exalava mistério e estranheza. No entanto, a verdadeira mansão não sobreviveu ao passar do tempo. Na década de 1960, pouco depois que a série terminou, ela foi demolida, deixando um vazio tanto físico quanto cultural. A sua destruição marcou a perda de um marco na história da televisão. Mas o legado dessa mansão não parou por aí. A imagem, imortalizada nos créditos de abertura e materiais promocionais, é um símbolo da série. Embora a casa física tenha desaparecido, seu espírito vive na imaginação dos fãs e novas gerações que descobrem o programa. A mansão em Chester Place tinha sua própria história rica em drama e mistério, propriedade de figuras proeminentes, testemunha de escândalos e eventos que acrescentaram intriga à sua existência. Esse pano de fundo real tornava sua escolha como lar fictício dos Adandans ainda mais apropriada. Propriedade de figuras proeminentes, foi testemunha de escândalos e eventos que acrescentaram uma camada de intriga à sua existência. Esse pano de fundo real tornava a escolha da mansão como lar fictício dos Adandans ainda mais apropriada, contribuindo para o encanto eterno da série. Número 7. Jack Coogan e a Lei Coogan. Conhecido por interpretar o excêntrico tio Fester, teve uma vida marcada pelo sucesso precoce e pela tragédia. Como uma das primeiras estrelas mirins de Hollywood, ele alcançou a fama mundial aos 5 anos graças ao seu papel ao lado de Charles Chaplin em O Garoto. No entanto, por trás de seu sorriso se escondia uma história de exploração e traição. Coogan ganhou milhões durante a infância. Mas ao chegar à idade adulta, ele descobriu que seus pais, especialmente sua mãe e seu padrasto, haviam dilapidado quase toda a sua fortuna. Dos milhões que acumulou, só lhe restou uma fração. Essa amarga experiência o levou a iniciar uma batalha legal que acabou resultando na criação da Lei Coogan em 1939. Esse marco legal protegia os ganhos dos atores mirins, garantindo que uma parte de seus ganhos fosse reservada em um fundo fiduciário até que eles atingissem a maioridade. Apesar desse feito, a vida de Coogan foi marcada por outros eventos trágicos, incluindo um acidente de carro que tirou a vida de seu pai e de seu melhor amigo. No entanto, ele encontrou uma segunda onda de fama na década de 1960, como o inesquecível tio Fester na família Addams, um papel que revitalizou sua carreira e o transformou em um ícone para uma nova geração. A história de Coogan não só destaca os perigos da exploração infantil em Hollywood, mas também é um lembrete de como a adversidade pode levar a mudanças positivas. A Ada, um papel que revitalizou sua carreira e o transformou em um ícone para uma nova geração. A história de Coogan não só destaca os perigos da exploração infantil em Hollywood, mas também é um lembrete de como a adversidade pode levar a mudanças positivas. Seu legado perdura não só na tela, mas também nas proteções legais que ainda beneficiam os jovens talentos de hoje. Número 8. Os papéis duais, de Ted Cassidy. O imponente ator por trás do Orge não se limitou a interpretar o inesquecível mordomo. Ele também deu vida à Mão, a misteriosa mão incorpórea que se tornou um personagem emblemático da série. Esse papel duplo exigiu uma habilidade e dedicação extraordinárias por parte de Cassidy, que enfrentou desafios físicos para dar vida a ambos personagens. Para interpretar Zing, Cassidy precisava se posicionar de forma desconfortável, escondendo seu corpo enquanto sua mão emergia através de uma caixa ou um buraco na cena. Esse método, embora engenhoso, era fisicamente exigente, mas seu compromisso com o papel garantia que Zing tivesse uma personalidade única e convincente. Nas cenas em que Lush e Zing apareciam juntos, outro ator assumia o papel de Mão, o que adicionava um nível extra de complexidade às filmagens. O trabalho de Cassidy não se destacou apenas pela sua versatilidade, mas também pelo carisma que ele injetou em cada personagem. Lush, com sua voz profunda e sua presença imponente, contrastava com a mão ágil e expressiva de Mão, mas ambos compartilhavam um lugar especial no coração dos espectadores. Esse feito ressalta a capacidade de Cassidy de transformar até mesmo os papéis mais inusitados em peças-chave para o sucesso da série. Lush, com sua voz profunda e sua presença imponente, contrastava com a mão ágil e expressiva de Mão, mas ambos compartilhavam um lugar especial no coração dos espectadores. Essa conquista ressalta a capacidade de Cassidy de transformar até mesmo os papéis mais inusitados em peças-chave para o sucesso da série. Número 9. A improvisação de Lush. O inesquecível mordomo da família Addams estava destinado a ser um personagem silencioso e de poucas palavras. No entanto, o destino quis que Ted Cassidy, em uma reviravolta completamente inesperada,
transformou completamente essa ideia inicial durante a gravação do episódio piloto. Enquanto seguia as instruções do roteiro, chegou um momento em que seu personagem deveria reagir de maneira estoica a um sinal. No entanto, em vez de se limitar a um simples olhar, Cassidy improvisou e pronunciou, com sua inconfundível voz profunda e ressonante, a frase em Johan: "Você chamou." Embora possa parecer um detalhe menor, esse momento marcou um divisor de águas. Imediatamente, a sala de gravação ficou em silêncio, e tanto o elenco quanto a equipe pararam para processar o que acabará de acontecer. De fato, a entrega deliberada e carregada de humor negro se encaixava perfeitamente com a essência do personagem. Portanto, os produtores decidiram não apenas manter a frase, mas transformá-la em um elemento recorrente do Lurch. Com isso, esse mordomo deixou de ser um mero espectador mudo para se tornar um ícone do programa, trazendo um nível de carisma que ninguém havia antecipado. O que é ainda mais interessante é como esse momento inesperado inspirou uma atmosfera de maior liberdade criativa no set. Cassidy não só redefiniu Lurch, mas também incentivou outros atores a explorar seus personagens além do que estava escrito no roteiro. Por exemplo, essa improvisação marcou o início de uma era, onde cada gesto ou palavra do Lurch era guardado com ansiedade, consolidando seu papel como uma das figuras mais emblemáticas da família Addams. A frase e o Hank rapidamente se tornou parte do vocabulário popular e um símbolo indiscutível do personagem. Toda vez que Cassidy pronunciava essas duas palavras, o público não conseguia evitar rir ou se maravilhar com a precisão e o tom que ele trazia. Graças a essa sorte, Lurch deixou de ser um personagem secundário para se tornar uma figura central do legado do programa, nos lembrando de como a genialidade pode surgir nos momentos mais inesperados. Número 10. As origens nas caricaturas de Charles Addams. Antes de se tornar um fenômeno cultural, a família Addams começou como uma série de tirinhas criadas por Charles Addams para a revista The New Yorker em 1938. Essas caricaturas retratavam uma família misteriosa e sem nome. Antes de se tornar um fenômeno cultural, a família Addams começou como uma série de tirinhas criadas por Charles Addams para a revista The New Yorker em 1938. Essas caricaturas retratavam uma família misteriosa e sem nome, cuja vida era impregnada de humor negro e situações estranhas. Essas caricaturas retratavam uma família misteriosa e sem nome, cuja vida era impregnada de humor negro e situações estranhas. Embora os personagens não tivessem nomes nem histórias definidas, já mostravam um encanto macabro que capturava a imaginação dos leitores. As ilustrações de Charles Addams se destacavam pela sua habilidade de combinar o grotesco com o cômico. Esse enfoque satírico apresentava uma família que abraçava o sinistro e o incomum com uma naturalidade que contrastava com as normas sociais da época. Desde a mãe elegante e o pai excêntrico, até as crianças travessa e a mãe incorpórea, os elementos essenciais do universo Addams já estavam presentes nessas tirinhas. Nos anos 60, os produtores de televisão decidiram levar essas caricaturas para a telinha, dando aos personagens nomes, personalidade e uma narrativa coesa. Charlie Addams colaborou de perto nesse processo, garantindo que sua visão original permanecesse intacta. Assim nasceram Gomes, Mortícia, Vandinha, Pugsley, Tio Fester e Lurch, personagens que rapidamente se tornaram ícones culturais. A transição das tirinhas para a televisão suavizou alguns dos aspectos mais sombrios das caricaturas para se adaptar a um público mais amplo. No entanto, a essência peculiar e excêntrica da família permaneceu, garantindo que seu legado continuasse a crescer. Através de adaptações posteriores, as raízes nas caricaturas de Charles Addams continuam sendo uma parte fundamental da história desse fenômeno cultural. Número 11. Nomes de última hora. Embora hoje os nomes dos personagens da família Addams sejam icônicos, poucos sabem que foram uma criação de última hora. Nas caricaturas originais de Charles Addams, os membros da família não tinham nomes. Quando a série de televisão foi desenvolvida em 1964, os produtores trabalharam com o criador para dar a eles identidades completas. O nome do Gomes foi uma escolha interessante, já que originalmente se pensou que o personagem poderia se chamar Repeli, mas Charles Addams preferiu algo mais simples e memorável. Mortícia, com sua ressonância gótica, capturava perfeitamente a essência elegante e misteriosa da personagem. O nome de Quarta-feira, por outro lado, tem um fundo poético. Foi inspirado por uma linha do poema infantil Monday's Child, que descreve os nascidos na quarta-feira como cheios de aflição. Seu nome completo,
Wednesday Friday Addams adiciona uma camada de excentricidade à sua personalidade já peculiar. O processo criativo por trás desses nomes refletiu a necessidade de dar vida aos personagens além das vinhetas. Cada escolha foi cuidadosamente considerada para encarnar a atmosfera sombria e humorística da família, garantindo que suas identidades fossem tão memoráveis quanto suas aparências e comportamentos. Número 12. Reutilização de cenários em Hollywood. A mansão Adandas, com seu ambiente gótico e estranho, é um dos cenários mais reconhecíveis da televisão. No entanto, alguns de seus elementos não foram criados especificamente para o programa. Várias peças do cenário foram recicladas do filme De um Incable Molly Brown, que havia estreado pouco antes do lançamento da série. Ambas as produções foram realizadas pela MGM, o que facilitou a reutilização de materiais. Essa prática não só economizou custos, mas também permitiu integrar elementos visuais únicos à casa dos Adandas. Os designers adaptaram cuidadosamente essas peças para que se encaixassem com o tom sombrio e peculiar do programa, demonstrando que mesmo em Hollywood, a criatividade pode florescer a partir da reutilização. Essa mistura do novo com o reciclado deu ao cenário uma autenticidade que contribuiu para a atmosfera única da série. Cada objeto na mansão, desde móveis estranhos até troféus incomuns, parecia contar uma história, o que enriqueceu a narrativa visual do programa. A reutilização de cenários na família Adandas é um exemplo brilhante de como a engenhosidade pode transformar o ordinário em algo extraordinário. Número 13. O olhar único de John Astin. O carisma magnético de Gomes Adandas, interpretado pelo brilhante John Astin, tem muito a ver com sua capacidade de cativar o público com um olhar tão peculiar quanto inesquecível. No entanto, o que parece uma atuação perfeitamente planejada para o personagem é, na verdade, um recurso que Astin desenvolveu de maneira completamente espontânea e por necessidade na sua juventude. Crescendo em um bairro perigoso de Nova York, Astin se viu mais de uma vez transitando por ruas onde os riscos não faltavam. E foi exatamente lá que surgiu sua estratégia mais criativa e eficaz: adotar um olhar exagerado, acompanhado de um sorriso tão estranho quanto desconcertante. Nesse contexto, não é difícil imaginar como essa expressão, que projetava uma mistura de loucura e coragem, funcionava como um escudo em situações potencialmente tensas. Além disso, esse recurso pessoal não só lhe permitiu atravessar esses momentos com segurança, mas se tornou uma habilidade que eventualmente levaria a tela com um impacto imenso. Agora, o que realmente surpreende é como esse detalhe, aparentemente casual e circunstancial, se tornou um elemento essencial do personagem do Gomes Adandas. Ah, sim, quando Astin foi escolhido para interpretar o excêntrico patriarca da família Adandas, não hesitou em incorporar esse mesmo olhar desorbitado e sorriso maníaco à sua atuação. Esse toque pessoal não só complementava perfeitamente a personalidade apaixonada e extravagante do Gomes, não só acrescentava um nível de autenticidade que ressoava profundamente entre os espectadores. Além disso, toda vez que o Gomes lançava aquele olhar para Mortícia, sua devoção e amor se tornavam quase palpáveis, intensificando a conexão entre os personagens e gerando uma química única na tela. À medida que os episódios avançavam, esse recurso visual se transformou em um símbolo do personagem, destacando como as experiências reais podem enriquecer uma interpretação a ponto de torná-la icônica. Número 14. A incursão musical de Ted Cassidy. Conhecido por seu papel imponente como Lurch, o mordomo da família, Adas surpreendeu os fãs com um talento inesperado: sua incursão na música. Em 1965, Cassidy gravou um single intitulado The Lurch, inspirado diretamente em seu personagem. Essa canção, de estilo inovador, era uma referência ao carisma peculiar do Lurch e sua presença icônica no programa. A promoção do single levou Cassidy a interpretar a canção no popular programa de variedades Fim, onde ele mostrou um lado completamente diferente de sua personalidade artística. Sua interpretação combinava movimentos desajeitados e sincronizados com a voz grave que o caracterizava, oferecendo uma experiência que ressoou entre os fãs da série. Esse evento ampliou o alcance do Lurch além da televisão, mostrando como o personagem podia se adaptar a diferentes meios. Embora a canção não tenha se tornado um sucesso massivo, consolidou Cassidy como um ator versátil capaz de levar sua criatividade além dos limites convencionais. Essa breve, mas memorável incursão na música mostrou que até mesmo os personagens mais estoicos podiam brilhar em novas plataformas, além dos limites convencionais. Essa breve
Incursão na música mostrou que os personagens mais estoicos podiam brilhar, adicionando ao legado da família Adandans. O fenômeno da família Adandans permeava o entretenimento. Ted Cassidy deixou uma marca, transformando seus personagens em figuras icônicas, capazes de se conectar com o público em diversos níveis. Ted Cassidy, com seu talento e dedicação, deixou uma marca que transcendeu seu papel na tela,